Olá, bem-vindo ao BioCrio Séries. Esta é a temporada Metabolismo Energético. No primeiro episódio vamos explicar o que é esse tal de metabolismo energético. Vamos conversar sobre reações exotérmicas, o ATP e os processos de obtenção de energia pelos seres vivos, fermentação e respiração celular. Aproveite e se inscreva no canal. Para começar, vamos definir genericamente o que é metabolismo. Metabolismo corresponde ao conjunto das reações químicas que ocorrem nas células, que ocorrem no organismo e que mantém a vida. Já o metabolismo energético corresponde a um conjunto de reações especificamente para fornecimento de energia a partir da degradação do alimento. Bom, como você viu, tudo depende de reações químicas no organismo. E essas reações que fornecem energia são chamadas na química de reações exotérmicas ou reações exergônicas. Observe este gráfico. Ele mostra a quantidade de energia ao longo de uma reação química. A primeira barra corresponde à quantidade de energia existente nos reagentes e a segunda barra, a quantidade de energia nos produtos formados. Como você vê, a quantidade de energia nos reagentes é muito maior do que a quantidade de energia nos produtos. Portanto, existe uma diferença entre a quantidade de energia de reagentes e produtos. Esta diferença corresponde à quantidade de energia liberada. Como se libera energia e muitas vezes essa energia é liberada na forma de calor, essa reação é chamada de exotérmica ou exergônica. Veja um exemplo. Temos aqui uma reação química. É a reação da respiração celular. Os reagentes, glicose e oxigênio. O produto, gás carbônico e água. A quantidade de energia contida na glicose e no oxigênio é muito maior do que a quantidade de energia contida no CO2 e na água. E, portanto, nesta reação eu tenho liberação de energia. E é a energia que os seres vivos vão utilizar no seu metabolismo. Nos seres vivos, a energia circula, a energia é utilizada na forma de ATP. ATP é uma molécula. ATP é uma sigla que quer dizer adenosina trifosfato. A de adenosina, T de tri e P de fósforo, ácido fosfórico, fosfato. O ATP é um nucleotídeo. Ele é formado por uma base nitrogenada, a adenina, por uma pentose, a ribose. Adenina e ribose ligados formam a adenosina. E esta adenosina está ligada a 3 fosfatos, daí adenosina trifosfato. Se tivéssemos um único fosfato, a molécula seria chamada de AMP, adenosina monofosfato. 2 fosfatos, falamos em ADP, adenosina difosfato. E com 3 é o ATP. Veja que entre os fosfatos eu tenho uma ligação, que eu estou destacando aqui, é uma ligação de alta energia. A energia nos organismos circula no ATP e circula nessas ligações entre os fosfatos. Então veja bem, quando na célula ocorrem aquelas reações exotérmicas que falei há pouco, energia é liberada. E a energia liberada naquelas reações é utilizada para a produção de ATP. Como? O ADP existente na célula reage com um fosfato livre, absorve aquela energia liberada e é produzido o ATP. Então a célula está produzindo ATP o tempo todo. Quando você precisa de energia para suas atividades, você quebra o ATP. O ATP, trifosfato, vai ser quebrado em difosfato, liberando um fosfato livre, e a energia desta ligação é liberada para a atividade biológica. Ok? Então vejamos aqui. Essa reação é a reação da respiração celular. Vimos há pouco, a glicose reage com oxigênio, produzindo CO2 e água. Como aqui a quantidade de energia existente nos reagentes é muito maior do que no produto, eu tenho liberação de energia. É uma reação exotérmica. A energia liberada nessa reação é utilizada para a produção de ATPs. Então, ADP e fosfatos reagem produzindo ATPs e a célula vai acumulando, vai armazenando ATPs. Quando a célula, então, precisa de energia para realizar qualquer uma das suas atividades, ela vai quebrar o ATP, formando ADP e fosfato, e a energia
da ligação entre os fosfatos termina sendo liberada. Esta energia liberada é que é a energia utilizada em todas as atividades, como por exemplo o transporte ativo, a síntese de substâncias na célula, como a síntese de proteínas, e até mesmo no seu processo de reprodução. Nos seres vivos, há dois processos de obtenção de energia. Então, no metabolismo energético dos seres vivos, nós temos respiração celular e fermentação como processos de obtenção de energia, ou seja, reações que liberam energia para a produção do ATP necessário à vida. Na fermentação, vamos lá. A fermentação é um processo anaeróbico, isto quer dizer, sem consumo, sem participação do oxigênio. Ocorre no citossol, no citoplasma, no hialoplasma das células. E ela é realizada por micro-organismos, bactérias e fungos. Algumas bactérias e alguns fungos. Veja que eu coloquei aqui asteriscos, para destacar para você o seguinte: como regra, a fermentação ocorre nos micro-organismos, mas eventualmente pode ocorrer também em outros organismos. No nosso caso, quando falta oxigênio às células musculares, nós podemos realizar fermentação no músculo. A equação que representa a fermentação é esta que está aqui. A glicose, em processo anaeróbico, portanto sem oxigênio, produz 2CO2, 2 moléculas de etanol álcool etílico e 2 ATPs. O rendimento energético é de 2 mols de ATP para cada mol de glicose fermentado. Aqui ao lado temos a respiração celular. A respiração é um processo aeróbico, isto é, ocorre com a participação do oxigênio, a consumo de oxigênio. Ocorre nas mitocôndrias das células e é realizado por animais e plantas. Nada impede que alguns micro-organismos também realizem a respiração celular. Temos aqui a equação da respiração. 1 mol de glicose reage com 6 mols de oxigênio. Desta reação são produzidos 6 mols de CO2, 6 de água e 30 mols de ATP. O que eu quero que você perceba é que o rendimento energético da respiração é muito superior ao rendimento energético da fermentação. A fermentação, partindo de 1 mol de glicose, me rende apenas 2 ATPs, enquanto na respiração, do mesmo mol de glicose, o rendimento é cerca de 15 vezes maior, 30 ATPs. Alguns autores falam em até mais, 36 ATPs. Portanto, o rendimento da respiração é muito maior. É uma vantagem você respirar em vez de fermentar. Na aula de hoje, nós falamos dos conceitos básicos que envolvem o metabolismo energético. Definimos o que é metabolismo energético, falamos do ATP, a moeda energética dos seres vivos, e comparamos respiração e fermentação. Na próxima aula, nós vamos falar da bioquímica da fermentação. Para você compreender isso, nós vamos ter que falar em reações de oxirredução, vamos falar do papel do NAD e do FAD, aceptores de hidrogênio, aceptores de elétron e como esse processo ocorre no citoplasma das células. Até o próximo BioCrio e inscreva-se no nosso canal. Se ligue no próximo episódio, porque vamos detalhar um pouco mais os processos de fermentação. Se inscreva e dê o seu like.